Maravilhosos e maravilhosas, a Salinha dos Verdinhos estava de férias, vocês acompanharam, a gente gravou lá em Buenos Aires. E agora a gente voltou aqui para o nosso estúdio maravilhoso e vai hoje resolver uma questão sobre os indígenas, sobre a memória e sobre a preservação da cultura indígena. Antes a gente queria pedir uma coisa, se inscreve aqui no canal, a gente tem sido muito negligente com isso, né, Rafael? É verdade, é verdade. Se inscreve no canal para sempre que sair vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Além disso, curte a página no Facebook, Salinha dos Verdinhos, lá no Facebook, e também nos nossos Snapchats, Gabriel Verdim e Rafael Verdim 1. Você já viu um jogo sobre história dos indígenas brasileiros? Pois é, roda a vinheta. Pois é, eu e o Rafael, a gente gosta de saber de jogos que tem a ver com conteúdos históricos e tudo que a gente sempre fala aqui para vocês tem a ver com história geral, nunca do Brasil. O Assassin's Creed, por exemplo, tem a ver com a Revolução Francesa, tem a ver com a Revolução Industrial. O próprio Uncharted, né? Ele não tem a ver efetivamente com a história americana. Geralmente não narra uma história de um grupo que existe efetivamente ou que chegou a existir. É tudo muito místico, muito mitológico. E a gente fica pensando, imagina que legal seria se existisse, por exemplo, um jogo em que você fosse Zumbi dos Palmares. Olha que negócio sensacional que poderia ser, né? Tendo ali que no quilombo enfrentar vários desafios. Ou, por exemplo, um jogo em que você representasse, você jogasse com Tiradentes durante a Inconfidência Mineira. Imagina um Assassin's Creed em na Inconfidência Mineira. Que bacana que isso não seria. Pois é, a gente encontrou algo que pode ser o primeiro passo na construção desses jogos. Talvez alguém se interesse por isso, né? Talvez alguém veja que o mercado de jogos no Brasil é extremamente lucrativo e passe a investir nisso. A primeira iniciativa veio de uma tribo indígena, exatamente, indígenas do Acre, de uma tribo chamada Runicuim. Eles chamaram designers, antropólogos e construíram um jogo numa plataforma ainda 64 bits, naquele modelo Mario, olha aqui, ó, ele aqui do lado. É um jogo ainda em 2D, mas ele é importantíssimo, porque esse jogo ele foi feito para preservar a memória e a história dos Runicuins. E é disso que a gente vai falar hoje, que olha, sempre cai no Enem. Como o Gabriel disse, os Runicuim lá do Acre, eles desenvolveram esse jogo para poder divulgar, difundir a história e a cultura do seu povo. É muito interessante porque grande parte dos desenvolvedores desse jogo são membros da própria tribo indígena. São eles que escrevem as histórias que vão servir como pano de fundo para o desenvolvimento do game. Por que é tão importante a gente ter um jogo sobre a história brasileira? Porque quando a gente não conhece muito bem a história de um povo, a gente tende a fazer simplificações. E essas simplificações são sempre problemáticas. No caso dos indígenas brasileiros, a simplificação foi feita desde os primeiros relatos dos conquistadores, né? A gente tem lá a carta do Pero Vaz de Caminha. Desde esse início da colonização, da chegada dos portugueses e desse contato entre europeus e os povos indígenas, a gente tem somente o ponto de vista dos europeus. Então eles vão pegar todas as etnias, todos os grupos de povos indígenas que existem aqui no Brasil, que são mais de 200, e vão colocar como um só. Tudo é índio para esses portugueses. Os povos indígenas brasileiros são divididos em troncos étnico-linguísticos. A gente tem Tupi-Guarani, mas a gente tem vários outros, entre eles os Macro-G. Esses indígenas, tanto do litoral quanto do centro do Brasil, do interior ou do sertão, eles não são considerados civilizados pelos portugueses. Além disso, existe uma relação entre os índios do litoral, de maioria Tupi-Guarani, e os índios do interior, que eram chamados por esses Tupi-Guarani de tapuias, um equivalente lá na Europa ao termo bárbaro. Os portugueses vão se apropriar disso e vão também considerar que os índios do interior são menos civilizados ainda do que os índios do litoral.
Isso na visão dos europeus conquistadores. Outro motivo importantíssimo da gente conhecer um pouco mais sobre essas culturas indígenas ou pré-cabralinas do Brasil é a gente saber que o índio, gente, ele contribuiu demais para a formação cultural do Brasil atual. Existe aquela construção de que o processo de aculturação deu muito certo e que tudo que existe na nossa cultura veio dos portugueses, o que não é verdade. A gente tem muito de várias culturas que habitaram o Brasil em diferentes períodos históricos. A gente tem indígena, a gente tem árabe, a gente tem africano, a gente tem japonês, a gente tem de tudo aqui. Por isso que o Brasil é tão rico culturalmente. Não é à toa que Oswald de Andrade fez o Manifesto Antropófago. O Brasil, ele é a deglutição de várias outras culturas. Uma coisa que a gente precisa se preocupar também é o fato de que quando a gente olha para o indígena, a gente entende que ele está deixando de ser índio porque ele está associando, ele está assimilando determinadas características da cultura do não índio. No início do ano, na expedição que a gente fez com Terra Negra, foi muito interessante, porque quando a gente chegou lá na comunidade dos Chacriabás, em São João das Missões, lá no norte de Minas, a gente percebeu o seguinte: os indígenas, eles moravam em casas como as nossas, tinham televisões como as nossas, andavam de motocicleta como nós andamos, e nem por isso deixavam de ser indígenas. Prestem atenção, a tribo Runicuni, que fez o jogo lá no Acre, não deixou de ser menos índio porque utilizou a tecnologia. Pelo contrário, se tornaram mais índios, porque estão se esforçando para preservar a memória e a sua cultura. Grande parte de quem falou dos índios ou dos registros sobre os indígenas no Brasil desde o período da colonização não é dos próprios indígenas. Grande parte é dos portugueses. Pensem só, os jesuítas vão escrever sobre os indígenas, né? Nos textos do padre Antônio Vieira, por exemplo, e vários outros relatos de viajantes ao longo do período colonial. Depois a gente tem, por exemplo, Rondon, os irmãos Vilas Boas, vários indivíduos que, de certa forma, entenderam que deveriam tutelar os indígenas enquanto eles passavam por um processo de civilização, como se fossem crianças. Aliás, a ideia de que o Estado tutela o indígena é errado. O indígena, ele não está em estágio transitório. Isso é um erro achar que o indígena vai deixar de ser índio. Não, ele é um cidadão, obviamente com algumas características especiais, mas ele não vai deixar de ser índio. A ideia é que ele consiga fazer conexões com os não índios, porém mantendo as suas tradições, os seus valores e as suas culturas. Um dos instrumentos mais importantes que a gente tem atualmente para isso é o programa de cotas. A gente já tem vários indígenas que fizeram graduação, mestrado, doutorado em universidades espalhadas pelo Brasil. Eles podem acessar tecnologia, serviços e tudo mais tranquilamente, que eles não vão deixar de ser índio não, tá? Pode ficar tranquilo. Quando a gente vê esses relatos dos europeus, principalmente os portugueses, sobre os indígenas, a gente vê que eles são carregados do etnocentrismo muito forte. O que é esse etnocentrismo? Considerar que uma cultura, por ser diferente, é inferior. Isso não é de agora não, tá, gente? Isso surge desde a antiguidade, com gregos e romanos, que consideravam todos os não gregos ou não romanos como bárbaros. Isso vai se desenvolvendo ao longo da história. Os cristãos consideravam os não cristãos como infiéis. No século XIX, a missão civilizatória ou civilizadora dos europeus industrializados vai à África e à Ásia para levar justamente essa civilização, por considerarem que esses povos são inferiores. Atualmente, o bárbaro é aquele que não tolera a existência do diferente. E agora a nossa questão sobre os indígenas na prova de ciências humanas. Mas, pessoal, existe questão sobre os povos indígenas na prova de ciências humanas, mas também na prova de linguagens, até na prova de ciências naturais. Tem questão de física que fala sobre a cultura dos indígenas. Agora, como é o nosso foco, a gente vai ver da prova de ciências humanas muito recente, Enem de 2015. Vamos lá. A língua que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei,
e essa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. A observação do cronista português Pero de Magalhães de Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra a letra A, simplicidade da organização social das tribos brasileiras. B, dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. C, superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. D, incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. E letra E, dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. Resposta correta, pessoal, é a letra D, que fala da incompreensão dos portugueses em relação à cultura dos indígenas. Como a gente já disse, o etnocentrismo, ou seja, esse padrão estabelecido pelos europeus de que eles são corretos, de que eles são civilizados, limita a visão deles sobre os indígenas. Então, quando eles veem algo diferente, eles consideram ser inferior, consideram ser selvagem, consideram ser não civilizado. Por isso, é essa a alternativa que nós devemos marcar. Bom, galera, então é isso aí. Continue acompanhando. Já falamos lá no início, mas nunca é demais lembrar. Continuem acompanhando os nossos vídeos. Já tem um monte de vídeo aí para trás. Se inscreve aqui no canal do YouTube para sempre que lançar vídeo novo, você ficar sabendo. No Facebook também, facebook.com/salinha dos verdinhos. E no Snapchat. Então, um abraço.